Senhor, no texto de João capítulo 5, verso de número 29, vamos começar no verso 28 e apresentar a dura realidade de uma eternidade que vai chegar, de um encontro que vai acontecer, do qual nenhum de nós poderá fugir. É o encontro com o além, o encontro com a sepultura, o encontro com o túmulo e o encontro com o Criador das nossas vidas. Para onde iremos? Onde atravessaremos a eternidade? Ela que é inatravessável no sentido de nunca acabar. Mas onde estaremos na nossa eternidade? Como pregou há muitos anos atrás pastor Enéas Tomini, onde passarás a eternidade? João capítulo 5, versos 28 e 29, dizem assim esses versículos: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eu venho pedir a Ti graça, misericórdia na exposição da Tua santa palavra. Que o Senhor nos esclareça nesta noite sobre o maior de todos os bens que podemos fazer, que é crer naquele que Tu mandastes para ser o nosso Salvador. Abençoa-nos, pois, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falávamos hoje pela manhã, e o irmão Lucas nos deu uma brilhante aula nesta oportunidade, quem não veio perdeu, sobre a questão das profecias, principalmente aquelas que dizem respeito à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com todos os seus detalhes, e comparávamos as profecias com uma estrada onde você, estando numa planície, contempla o horizonte e vê muitas montanhas. Para você que está, vamos na suposição, 50, 60, 70 quilômetros daquelas montanhas, as vê todas juntas. Elas estão como se fosse um quadro pintado, e o seu formato, e você diz, estão todas ali juntas. É uma cadeia de montanhas, todas grudadinhas umas nas outras, todas milimetricamente colocadas. Mas conforme vai caminhando pela estrada, percebe que elas não estão juntas não, estão bem separadas. Entre uma e outra há um grande vale, ou há uma montanha menor, ou há uma outra estrada, ou há um lago. Então você percebe ao chegar perto dela que a coisa não era tão simples assim. Elas estavam ali, mas entre uma e outra havia enormes detalhes. Este texto bíblico é um retrato do fim dos tempos, de quem está bem aquém de quando aquilo chegar. O futuro só nos garante três coisas. Primeira, vamos morrer. Nós iremos para o túmulo. Nenhum de nós sobreviverá, exceção da geração que atravessar o arrebatamento. Todos os demais passarão pelo túmulo, por mais saudáveis que sejam, por mais bonitos que sejam, por mais ricos, famosos, poderosos que sejam, a morte virá ao seu encontro. Não há alternativa. Nós às vezes nos gabamos de ter boa saúde,
ou de estarmos em boa forma, aos 70, 80, 90 anos, mas quando o botãozinho desliga, o corpo arria, e nós teremos um encontro com o túmulo, e além do túmulo, um encontro com o nosso Criador. Isto é líquido e certo. Se apenas uma pessoa falecesse, outra e outra, mas todos passaremos pela mesma experiência, uns mais rápidos do que os outros. E a idade cronológica não é sintoma de que a morte esteja mais próxima, porque muitas vezes morrem jovens e ficam os velhos. Morrem aqueles que se dizem mais saudáveis e ficam aqueles que estão definhando com maiores enfermidades. A morte é uma realidade. E o homem faz de tudo para fugir desta realidade e busca diversões através das quais possa viver esquecido de que terá contas a acertar com o seu Criador. Salomão, quando escreve o livro do Eclesiastes, fazendo reflexões sobre a vida, ele, um homem sábio e um homem rico, um homem que tinha todo o poder nos tempos dele, disse que a vida em si tem pouco significado no sentido seguinte: o rico, ele trabalhou, ele se esforçou, ele suou para construir um grande patrimônio. Chega o filho ou chega o neto que não suou nada, não trabalhou por aquilo e vai consumir todo o volume do seu trabalho. E ele pergunta: de que valeu isso? Nas suas reflexões, ele faz esse silogismo, ele faz essa dobradinha de dizer: olha, eu procurei ter todos os prazeres e descobri que isso é vaidade correndo atrás do vento. Eu procurei ter todas as alegrias e descobri que não há nenhuma. Eu tentei ser extremamente justo e descobri que justos e ímpios morrem do mesmo jeito e se encontram no cemitério. E ele, no fim do seu livro, conclui: de tudo que eu escrevi é a súmula. Guarda os mandamentos, segue o caminho de Deus, porque um dia prestarás conta de todas as tuas coisas para o seu Criador. A verdade é que todos nós, diante de Deus, podemos colocar valor em coisas que hoje são tão preciosas e amanhã se tornarão absolutamente efêmeras. O pastor Timofeio está no asilo. Os seus pertences hoje são uma boa coberta, as roupas que usa, os materiais de higiene, a cama onde deita, o prato de comida onde come, a poltrona onde se senta. Não sobrou muita coisa. Ele as tem. Mas quando nós chegamos ao limiar da nossa vida, aquilo que para nós era tão valioso, era tão fundamental, era tão importante, sucumbe, desvanece, como o dia, quando se entardece, perde a sua claridade. Só que o pastor Timofeio tem um patrimônio que não acabou e que faz com que mesmo este entardecer da vida lhe seja doce, porque Jesus é o seu maior patrimônio. Todas as outras coisas foram apenas acessórios para a sua vida, para o viver e para servir. Aquele que encara a sepultura com responsabilidade, encara também a seguinte questão: eu irei prestar contas ao meu Deus. E as pessoas hoje vivem como se não prestassem contas para ninguém, mas elas sucumbirão quando chegar o momento exato e o momento certo de prestar contas. Havia um bandido lá em Belo Horizonte, Neliton de Souza. Ele era chamado o ladrão cara de pau. Ele era preso e ele ria, ele fazia os guardas rir, fazia a imprensa rir, ele era gozado, né? Me pegaram, e eu pedi para chamar a polícia, que eu não aguentava, que o rapaz estava com uma subaqueira. Ele falava e todo mundo ria, ele era uma piada na cadeia. Um dia ele foi fazer um assalto numa loja de conveniências, chegou armado e de repente deu uma parada cardíaca e ele morreu diante do freezer que ele estava abrindo para roubar as coisas. Ele caiu morto.
E as pessoas da loja foram tentar reanimá-lo. Daqui a pouco chegam os familiares também. Onde está toda aquela brincadeira com a vida? Ela acabou. Algumas pessoas gastam a sua vida na sensualidade. Pensam que a vida é uma prostituição, uma promiscuidade, o adultério. Mas elas vão morrer sozinhas, porque as pessoas com quem adulteraram ou com quem foram promíscuas não estarão do seu lado. Jesus disse: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estamos aí diante dos corruptos que roubaram o nosso dinheiro, roubaram o nosso patrimônio, roubaram a nossa aposentadoria, depois nos mandam a conta para pagar. Estão aí podres de ricos e com seus corpos podres de câncer e a sua consciência podre de pecados e de remorso, e eles morrerão, e a sua memória só trará desgraças, e eles vão ter com o mesmo túmulo de todos os demais. Todos nós iremos morrer. É a primeira coisa que o texto nos diz. A segunda coisa é que quando formos para o túmulo, teremos 2 destinos apenas. Não teremos 3, 4, 5, 6 ou nenhum. Aqueles que creem que o túmulo é o fim de tudo terão uma triste surpresa. O túmulo não é o fim de tudo. O túmulo pode até ser dito como o começo do resto da sua vida, porque é ali que se definirá quem de fato é você. Porque o Senhor Jesus coloca como 2 lugares para o seu além. Ele diz aqui, cabalmente no texto que nós lemos. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que morreram, todos os que morrerem e todos os que ainda vão morrer ressuscitarão. Crer no Senhor Jesus não é a garantia de ressurreição. Ser um ser humano é. Você, como qualquer outro ser humano, vai ressuscitar. Ressuscitar não significa reencarnar-se, tornar-se um corpo novo na barriga de uma mãe. Nicodemos, quando Jesus lhe disse, entardecendo da noite, que importa o homem nascer de novo, ele olhou para o Senhor e disse: mas como pode um homem nascer sendo velho? Voltará ele para o ventre de sua mãe e tornará a nascer? E Jesus explicou para ele: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava dizendo: não estou falando do nascimento físico, estou falando do nascimento espiritual. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A vida do homem não é como os espíritas, instruídos pelos demônios, ensinam a dizer o seguinte: a vida é uma sucessão de reencarnações para que você alcance um patamar das almas muito adiantadas e evoluídas. Para aqueles que conhecem, Chico Xavier teve lá uma visita da sua entidade que se chamava Emmanuel, que liberou uma outra entidade que chegou e disse assim: Chico, você pode escrever um livro para mim? Disse assim: não, porque Emmanuel não vai gostar que eu vou escrever. Não, mas eu já pedi autorização para o Emmanuel. Tá, e qual é o seu nome? Aí a entidade disse: como é que chama teu irmão que está aí do seu lado? Disse: chama André Luiz. Tá bom, então meu nome é André Luiz. Satanás não tem nenhum pejo de escolher qualquer nome, ele pode ser conhecido com qualquer nome. Então ele escreveu o livro O Nosso Lar. E o Nosso Lar é uma coisa tão medonha em termos de ficção científica e fora da realidade, dizendo que em cima dos países há plataformas de verdadeiras cidades iguais às nossas,
que estão iluminadas pelo mesmo sol, e que as almas de lá vêm através de um ônibus sideral que desce até aqui e vai para lá, e que fora da cidade existe um vale chamado umbral, onde as almas que não tiveram um despertamento estão a sofrer. Mas há um detalhe importante nestas obras do espírito demoníaco chamado André Luiz. Ele diz o seguinte, numa das consultas lá no suposto Novo Lar. Alguém pergunta assim: e os religiosos, onde estão? Os religiosos, principalmente os evangélicos, eles não estão aqui porque eles estão num campo para ressocialização, porque seriam perniciosos estar aqui no nosso meio. Ou seja, se você é cristão, nem lá você tem lugar. Você vai para o cercadinho, porque você é muito para trás. Não. Ilusões, e as pessoas creem nas ilusões. Minha filha estava lá festejando não sei o que da Mônica. Eu falei: eu não quero Mônica para você, minha filha. Sabe por quê? Porque Maurício de Souza, com todos os seus personagens hoje, estão a serviço do espiritismo, ensinando como as crianças podem reencarnar. Procure saber que os personagens de Maurício de Souza, agora através do pai do Cascão, ensina a reencarnação. Jesus diz que todos os que morrerem não reencarnarão, mas ressuscitarão, isto é, levantarão. Vão levantar. Pode ter morrido há 5.000 anos, vai levantar. Morreu há 1.000 anos, vai levantar. Morreu ontem, vai levantar. Quando? Quando ouvirem a voz do Filho de Deus. Vai ter um dia em que a voz do Senhor será ouvida em toda a terra e haverá uma ressurreição. Agora, como eu falei a respeito da estrada e das montanhas todas juntas, o texto nos sugere que estão as coisas juntas. Vai haver uma ressurreição simultânea. Os que forem do Senhor ressuscitam para a vida, os que não forem do Senhor para a morte, como se fosse um evento simultâneo. Mas pelos outros textos da palavra de Deus, e hoje nós aprendemos em hermenêutica, interpretando os textos, isso aqui é apenas o retrato geral. O retrato localizado é que primeiro os crentes ressuscitarão, posteriormente os ímpios, tempos depois, ressuscitarão para dar contas diante do trono branco de todas as suas obras. Este não é o nosso assunto. O nosso assunto é: ímpios e justos ressuscitarão. Para que, diz o verso número 28, o 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então agora nós podemos dizer: mas esse texto parece que diz que a salvação vem através do bem que eu faço, através das boas obras que eu pratico. Então eu firmo a minha fé de que, sendo bons, praticando boas ações, eu posso obter a minha salvação. Falta de entendimento bíblico. Porque alguém procurou Jesus e disse assim: bom mestre, que bem farei para ter a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Sabes que só há um bom, que é o Senhor. E alguém perguntou: Senhor, que obra de Deus faremos? E ele disse assim: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. O bem aqui, citado pelo Senhor Jesus, é um encontro com o Senhor. O bem é entregar o coração a Jesus, porque a prática de obras não salva ninguém. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 dizem: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas também Tiago, falando do mesmo assunto, diz assim: tu tens fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Qual é a nossa conclusão? É que quem é salvo pratica o bem. Quem é salvo vive a bondade do Senhor, bondade que Deus preparou como testemunho. Quem conhece Jesus tem fruto, quem não conhece Jesus não tem fruto. Conclui-se que, se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, a voz de Cristo lhe despertará da sepultura, e você terá a ressurreição da vida.
Isto não é pouca coisa. A ressurreição da vida significa que você, e não uma fumacinha, vai existir eternamente no céu. Que você, sem as limitações do seu corpo, que sofre o impacto do pecado, através das doenças, através da velhice, através dos acidentes, através da violência, o seu corpo perfeito vai viver na glória e na presença de Deus para todo sempre. Você não vai perder a sua personalidade. João não vai virar Joana, Maria não vai virar Sebastião. Você é você, e como você viverá para sempre. Não seremos marido e mulher lá no céu, pois o Senhor Jesus disse que ao ressuscitarmos seremos como os anjos. Como os anjos? Seremos sem função reprodutora, sem função biológica reprodutora, mas seremos nós mesmos, pois no próprio céu está escrito que a própria Nova Jerusalém é erguida sobre os pilares e sobre os alicerces dos 12 apóstolos e dos 12 patriarcas. Cada um deles tem um nome. O céu é seio de Abraão. Então, quem é alguém aqui no céu continuará sendo alguém. O céu conhece você. O céu conhece o seu nome. O céu conhece a sua individualidade, e quando você ressuscitar, é o seu nome que o Senhor vai chamar. Não é o nome de outro, não é um suposto nome que você não tem. É você que será chamado pelo Senhor. Para ter parte nesta ressurreição, eu preciso ser convertido. E convertido não é apenas membro da igreja, porque há muita gente membro de igreja e que não tem nenhum relacionamento com Deus. Quem é salvo, obedece. E é o que menos tem sido anunciado hoje em dia. Deus te ama, Deus te ama. Mas nos esquecemos de dizer: e eu amo a Deus? Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você quer saber se você é crente? Quero. Então a pergunta não é: eu sinto Deus? Sensações nos iludem, sensações nos enganam. A pergunta é: eu tenho todo o conhecimento bíblico e cultural? Cultura não leva absolutamente ninguém para o céu. Qual é o símbolo de que você é salvo? Obedecer. Quem ama, obedece. Quem ama, se submete. Quem ama, se entrega. Quem ama, está debaixo do senhorio e da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que fé sem obras é morta, porque ela não expressa mudança de vida nenhuma. Lembro-me, num culto destes cultos neopentecostais, alguém foi à frente dizendo assim: a minha vida era sexo, drogas e rock and roll. As drogas eu deixei. Que fé é essa? Você deixa as coisas seletivamente? Conversão significa metamorfose, transformação. Então, se Jesus mora no seu coração, você obedece ao Senhor. Não obedece porque quer ser salvo por obras, mas o obedece porque o ama. Diz o texto lá: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Esta é a segunda verdade. Primeira verdade: irei ter com o túmulo. Segunda verdade: se creio em Jesus, irei para o céu. Terceira verdade: se não creio em Jesus, irei para o inferno. Ele é real. O seu pai não é crente? A sua mãe não é crente? O seu cônjuge não é crente? Seu futuro cônjuge não é crente? Seu vizinho não é crente? Eu não perguntei se é evangélico ou se é religioso. Ser crente é quem ama Jesus, obedece. Então ele vai para o inferno e não terá alternativa. Eu imagino um incêndio de Portugal ontem. Alguém viu as labaredas, eu estou apenas aqui
conjecturando, isto não deve ter acontecido, porque não deu tempo. Mas imagina que eu estou com o meu carro indo pela estrada e as labaredas lá na frente, a 1 quilômetro, estão subindo. E eu penso, se eu entrar ali, eu vou ser assado. Então eu dou a volta. E eu vejo vários carros indo para lá. Mas eu paro meu carro e fico a sinalizar: para, para, para. Alguns carros são bons, são ricos, são bonitos, tem pessoas boas lá dentro, mas não importa, o carro vai entrar na fogueira e vai se queimar e vai derreter. Assim é a vida de alguém que não tem Jesus. Se você não parar na estrada e berrar com ela e dizer: meu amigo, meu parente, meu amor, você vai para o inferno. Ela pode dizer: pare de ser chato, pare de me falar dessas coisas, não seja insistente. Você diz: se eu não for insistente, você vai para o inferno, e eu não quero isso para você. Nós perdemos o ímpeto de evangelizar. Nós perdemos a urgência de falar de Cristo. Nós convivemos com o inferno com a tranquilidade de quem está convivendo apenas com uma posição religiosa. Não, meu amigo, você está convivendo com uma pessoa que, quando fechar os seus olhos, e só Deus sabe quando ela vai fechar os olhos, ela vai para o inferno. Eu não dormi enquanto eu não vi o meu irmão entregar a sua vida para Cristo. Eu não dormi enquanto não vi o meu pai entregar a sua vida para Cristo. Eu não dormi enquanto não vi a minha mãe entregar a sua vida para Cristo, porque eu não queria ir para o céu, deixando-os a ir para o inferno, e por responsabilidade minha. Mas há muitos de nós que têm filhos não crentes, pais não crentes, irmãos não crentes, cônjuges não crentes, amigos não crentes, vizinhos não crentes. A fulana é minha melhor amiga, fulano é meu melhor amigo. E por que você não diz a verdade que ele vai para o inferno? Para não turbar a nossa amizade. Então, em nome de uma amizade, você o deixa entrar na fogueira da estrada e ele vai derreter. A culpa é sua. É que nós queremos agradar a todo mundo, e quando queremos agradar a todo mundo, deixamos de agradar a Deus. E quando ele disser assim, na nossa ressurreição: mostra-me as suas mãos, ele vai pegar uma de nossas mãos, eu também estou conjecturando, ele vai dizer assim: aonde está aquele seu parente? Ele não creu, mas eu não te coloquei na vida dele para que você o trouxesse para mim? Mas ele não quis. Você quis levá-lo? Eu falei uma vez, mas eu não te disse para você dizer uma vez só. Jesus uma vez contou uma parábola dizendo o seguinte, que um rei colocou uma mesa posta para as pessoas comerem, e já tinha os convites prontos, e mandou que eles fossem buscar, os seus escravos, os seus funcionários, os seus servos fossem buscar os convivas, e eles, cada um, deu uma desculpa, dizendo: olha, eu me casei, não posso ir. O outro: estou com uma junta de bois novas, preciso treiná-la. O outro, cada um deu uma desculpa. E o Senhor disse assim: saia pelas ruas e pegue as pessoas, insista, arraste, cate, porque a minha ceia está na mesa e eu quero a minha casa cheia. Se a minha mãe estivesse queimando no prédio de Londres, ou se eu visse que houvesse uma maneira dela sair, mas eu não poderia entrar, eu arrebentaria as minhas cordas vocais e diria: mãe, sai daí. Ela disse: não grita, meu filho, eu vou gritar até a senhora sair, mas está tudo bem. Mãe, tem um incêndio chegando. Filho, para de bombar, desce daí, minha mãe. Ela podia ralhar comigo, mas eu salvaria minha mãe.
quando a voz do Filho de Deus falar aos que não se converteram, eles vão ressuscitar, mas vão para o inferno. E o que é o inferno? O inferno, nenhum umbral do nosso lar pode descrevê-lo. A Bíblia o descreve. A Bíblia o chama de lugar de choro e de ranger de dentes. A Bíblia diz que os bichos que comem nunca morrem e a pessoa nunca termina. A Bíblia diz que é um lugar de lago de fogo e de enxofre e de profunda e mais amarga solidão. É um lugar avesso a tudo que se entende por felicidade humana. Alguém o define como um grande vazio e uma grande solidão e um grande remorso pela eternidade. Qualquer definição é parca, qualquer definição é oca para dizer o tanto que o inferno é ruim. Tão ruim foi que o próprio Deus, vendo a gravidade da questão, mandou o seu Filho Jesus Cristo para tomar sobre si o pecado da raça humana. Cristo pagou pelo pecado de toda a raça humana. Porém, somente aqueles que dizem: Senhor, eu quero estar entre aqueles por quem o Senhor morreu, é que se beneficiam desta graça e desta redenção conseguida pelo Senhor na cruz do Calvário. Se eu perguntar aqui, cada um tem uma história de conversão. Alguém levou o Evangelho para você. Talvez um parente, talvez uma pregação, talvez um folheto, talvez um amigo, talvez você foi criado na igreja, mas num determinado momento teve convencimento do pecado e buscou em Jesus a salvação. Lembre-se, haverá uma ressurreição. Não estamos aqui discutindo a distância entre a ressurreição dos que são salvos e a distância da ressurreição dos que não são. Estamos dizendo, um dia prestaremos conta ao Senhor da eternidade. De que lado você vai estar? De que lado as pessoas de quem você gosta estarão? Avise, proclame as boas novas, anuncie o reino de Deus e dê valor à salvação que você recebeu na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Dois irmãos que desejarem poderão orar nesse momento.